Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos aprender a fazer uma capa para botijão de gás. Essa capa aqui, ela combina com aquela capa da garrafa térmica que eu já fiz o vídeo para vocês. Então aqui tem todo o babadinho embaixo, igual aquela capa de garrafa térmica. Então nós vamos aprender a fazer essa capa de botijão hoje. Essa aqui é a parte de cima, que vai em cima do botijão, a partezinha maior que a gente vai aumentando, colocando nossas florzinhas e depois a gente faz o babadinho aqui. Então, para essa capa eu vou estar utilizando as flores. Nessa que eu fiz aqui, eu usei a margarida bicuda. Na que eu vou fazer para mostrar para vocês, eu vou estar usando a flor melissa, que tem o link no meu canal. É só vocês procurarem aí, que tem a videoaula, desculpe, no meu canal. É só procurar ali que vocês vão estar encontrando a videoaula dela, ou qualquer flor que tenha a base quadrada da escolha de vocês. Eu vou estar mostrando para vocês como fazer aqui a base quadrada da flor. Essa aqui que eu usei a margarida bicuda, eu utilizei 8 flores. Nessa, como essa flor aqui é um pouquinho menor que a margarida bicuda, eu vou estar utilizando 9 flores. Então, o bom é vocês irem fazendo, e quando eu chegar aqui na parte das flores, e fazendo as flores e grudando para ver quantas precisam, porque se a flor for menor, vocês vão estar utilizando mais flores. Se a flor for maior, vocês vão estar utilizando menos flores. Então, depois eu vou mostrar para vocês, antes de tudo, como fazer a base quadrada aqui atrás da flor. E vocês, se não quiser utilizar essa nem essa, pode usar qualquer flor que tenha base quadrada e que seja de 8 pétalas. Para essa flor, eu utilizei o barbante Milano da Euroroma na cor 500 rosa. Gente, eu tô utilizando Milano, é o barbante que eu tenho em casa, mas vocês podem estar utilizando qualquer barbante de espessura 6 que vocês gostem, certo? O verde da folhinha, aqui, esse verde da folhinha, é o Milano também, na cor 806. Ai, eu não consigo ver direito aqui. Mas é 806, que é o verde floresta, tá? E para fazer essa parte aqui da capa do botijão, eu vou estar usando o barbante na cor cru Euroroma, espessura 6. Então, todos na espessura 6. Então, vamos começar a aprender a fazer nossa capinha de botijão. Eu esqueci de falar, a agulha é de 13,5 milímetros. Então, eu já tô aqui com a minha florzinha pronta, como eu falei para vocês. Tem a videoaula no meu canal, é a flor melissa, ou qualquer outra flor que vocês queiram que tenha 8 pétalas. Eu tenho já as 8 argolinhas aqui atrás das minhas pétalas. Então, para fazer a base quadrada, nós vamos vir aqui na primeira argolinha e vamos fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. Vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Então, ficamos com 3 pontos altos. 2 correntinhas, volta aqui na mesma alcinha e vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, vai para a próxima alcinha e faz 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, próxima alcinha, vamos fazer mais um cantinho igual a esse. Então, 3 pontos altos. 2, 3. 2 correntinhas de separação, volta na mesma alcinha e faz mais 3 pontos altos. 2, 3. Ficando assim com o nosso segundo cantinho. Uma correntinha de separação, próxima alcinha, 3 pontos altos. 1,
2, 3. Uma correntinha de separação, próxima alcinha, vamos fazer mais um cantinho. Então, 3 pontos altos, 1, 2, 3, duas correntinhas, volta no mesmo espacinho aqui, na mesma correntinha e faz umas 3 pontos altos. 1, 2, 3. Ficamos assim com o nosso terceiro cantinho. Uma correntinha de separação, vai aqui na próxima alcinha e faz 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, vai aqui na próxima alcinha e vamos fazer o nosso quarto e último cantinho. Então, 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, última alcinha, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de separação, vem aqui na segunda correntinha daquelas duas do início e finaliza com um ponto baixíssimo. Agora é só cortar o fio. E arrematar. Prontinho, terminamos. É assim então que a gente faz a base quadrada, certo? Então já estamos com a nossa base quadrada. Agora com o fio verde é só fazer a mesma coisa, fazer cantinho sobre cantinho. Vou mostrar aqui pra vocês, que daí a gente já fica com as nossas florzinhas prontas e depois a gente começa a fazer a capa do botijão. Faz o nozinho inicial, vamos começar aqui em qualquer um dos nossos cantinhos. Eu vou começar nesse cantinho aqui naquelas duas correntinhas, aquela alcinha de duas correntinhas, faz um ponto baixo, duas correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. Laça o fio e vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Pode ver que eu já vou escondendo o meu fiozinho aqui que sobrou por dentro dos nossos pontos. Duas correntinhas, volta aqui no mesmo espaçozinho e faz mais 3 pontos altos. 2, 3. Então, ficamos assim com o nosso primeiro cantinho. Uma correntinha de separação, vem aqui no nosso próximo espaçozinho aqui de uma correntinha e faz 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, próximo espaçozinho de uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, chegamos aqui no nosso segundo cantinho e nós vamos repetir o que a gente fez aqui. 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhando dessa forma até o final da careira, e assim a gente finaliza a parte do verdinho das folhinhas. Então, 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. Isso nos cantinhos. Em cada espaçozinho de uma correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, vamos trabalhar dessa forma até finalizar a careira de folhas da nossa flor. A nossa florzinha pronta. Então, gente, eu só quis mostrar para quem não sabe como fazer a base quadrada, tá? Então, agora eu vou deixar minha florzinha aqui de lado pra gente começar a fazer a nossa capa de botijão. Então, com o barbante de espessura 6, esse aqui que eu tô usando é na cor cru, desculpa, agulha de 13,5 milímetros. A gente começa fazendo o nozinho inicial. Agora, nós vamos fazer 12 correntinhas e mais 3 para virar. Então, a gente vai fazendo um total de 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta correntinha, nós vamos
vir e laça o fio, vem aqui na quarta correntinha e faz um ponto alto. Contando com as 3 correntinhas, nós vamos ficar no total de 2 pontos altos. Então, cada uma dessas correntinhas de base, nós vamos fazer sobre elas 2 pontos altos. Então, laça o fio, vem aqui na segunda correntinha de base e faz 2 pontos altos. 1, 2. Na terceira correntinha de base, a mesma coisa, 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhando desse mesmo jeito até o final da nossa carreira, sempre 2 pontos altos sobre cada correntinha de base. Carreira terminada, vocês podem notar que ele já vai ficando, ele já vai se dobrando, ficando encurvado, tá? Então, nós ficamos no total de 26 pontos altos. Agora, a gente vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, que vai ficar correspondendo a um ponto alto. Vamos virar o nosso trabalho. E aqui, onde a gente fez as 3 correntinhas, no primeiro ponto de base, nós vamos fazer mais um ponto alto, ficando com um aumento. No segundo ponto de base, nós vamos fazer somente um ponto alto. No terceiro ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos altos sobre ele. Então, vai ficar assim, um aumento com 2 pontos altos, um ponto alto. Então, no próximo ponto de base, que é o quarto, um ponto alto. Próximo ponto de base, nosso aumento, então, 2 pontos altos. Vai ser a volta toda, a carreira toda dessa forma. Então, um ponto alto no próximo ponto de base, agora no próximo o aumento com 2 pontos altos. Então, vai ser sempre assim, num ponto de base o aumento, no próximo somente um ponto alto. E vamos trabalhando assim até o final. Chegando no final, eu mostro como dar continuidade. Então, um aumento, um ponto alto, um aumento com 2 pontos altos, no próximo, um ponto alto. Carreira pronta, já vai ficando já redondinho, mas com o buraquinho aqui no meio para encaixar na parte de cima do botijão. Então, agora, próxima carreira, vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, vira nosso trabalho, vem aqui no primeiro ponto de base, onde tem as 3 correntinhas, e faça o nosso primeiro aumento. Então, faz mais um ponto alto, ficando assim com 2 pontos altos. Agora, nos próximos 2 pontos de base, nós vamos trabalhar normalmente com um ponto alto sobre cada um deles. Então, o segundo ponto de base, um ponto alto. Terceiro ponto de base, um ponto alto. Agora, nós vamos fazer mais um aumento. Então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2. Próximos 2 pontos de base, sobre cada um deles um ponto alto. Então, nós vamos trabalhando assim. Agora, nós vamos fazer mais um aumento. Então, um aumento e 2 pontos altos sobre cada ponto de base. Então, 1, 2, ficando nosso aumento. Agora, eu faço nos próximos 2, um ponto alto sobre cada um deles. Então, vai ficar assim, um aumento, 2 pontos altos. Nós vamos trabalhando dessa forma até chegarmos no final. Então, um aumento, nos próximos 2 pontos de base, um ponto alto sobre cada um deles. Aumento, 2 pontos altos normais. Terceira carreira prontinha. Então, agora para a quarta carreira, vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3,
vira o trabalho, laça o fio e vem aqui no primeiro ponto de base, onde tem as 3 correntinhas, e faz mais um ponto alto, ficando com um aumento. Então, vamos ficar contando com as 3 correntinhas com 2 pontos altos. Agora, vamos fazer nos próximos 3 pontos altos de base, um ponto alto sobre cada um deles. Então, um ponto alto no segundo ponto de base, o segundo ponto alto no terceiro ponto de base e o terceiro ponto alto no quarto ponto de base. Próximo ponto de base, um aumento. Então, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, nos próximos 3 pontos de base, um ponto alto sobre cada um deles. Então, 1, 2, 3. Então, agora na quarta carreira vai ficar assim: um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos. Nós vamos fazendo assim até chegar no final. Então, sempre um aumento, 3 pontos altos. 1, 2, 3. E um aumento. Então, vamos trabalhando dessa forma. Sempre um aumento, 3 pontos altos. Quarta carreira pronta. Então, agora vamos para nossa quinta carreira. Sobe 3 correntinhas, vira o trabalho, laça o fio, vem no primeiro ponto de base e faz mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Nos próximos 4 pontos de base, um ponto alto sobre cada um deles. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente faz mais um aumento, então 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Próximos 4 pontos de base, um ponto alto sobre cada um deles. 1, 2, 3, 4. Agora, um aumento, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Então, nós vamos trabalhando desse jeito. A cada 4 pontos altos, a gente faz um aumento. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, no quinto, a gente vai fazer um aumento. Então, um aumento, 4 pontos altos. Um aumento, 4 pontos altos. Vamos trabalhando sempre desse mesmo jeito. Quinta carreira pronta. Então, agora nós vamos ir para nossa sexta carreira. Sobe 3 correntinhas. 1, 2, 3. Vira o trabalho. Vem aqui no primeiro ponto de base e faz um ponto alto, ficando então com o nosso primeiro aumento de 2 pontos altos. Nos próximos 5 pontos altos de base, nós vamos fazer sobre cada um deles um ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Próximo ponto de base, nosso aumento. Então, 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Nos próximos 5 pontos de base, sobre cada um deles, um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Próximo ponto alto de base, um aumento, então 2 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar toda a nossa carreira dessa forma: 5 pontos altos, um aumento, 5 pontos altos, um aumento, até chegar no final. Nossa sexta carreira pronta. Então, agora a gente vai para a sétima e última dessa parte de cima. Então, nós vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vamos virar o nosso trabalho, vem aqui no primeiro ponto de base e faz um ponto alto, ficando com o nosso primeiro aumento. Agora, nós vamos fazer 6
nos 6 próximos pontos altos de base, um ponto alto sobre cada um deles. Então, 1, 2, 3, 4, deixa eu ajeitar aqui meu fio, 5, 6. Próximo ponto de base, um aumento. Então, a cada 6 pontos altos, no próximo, um aumento. Nosso aumento agora, mais 6 pontos altos sobre cada ponto de base. Então, um aumento, 6 pontos altos. Um aumento, 6 pontos altos. E nós vamos fazendo assim até o final da carreira. Não esquece, um aumento, 6 pontos altos. Um aumento, 6 pontos altos. Pronto, a parte de cima da nossa capa do botijão está pronta. Então, agora a gente vai começar a descer ela, a fazer a parte que desce para formar a saia do botijão. Então, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, vira o nosso trabalho. Agora, a gente vai trabalhar somente a alcinha de trás de cada ponto. Então, aqui a gente tem a alcinha da frente e a alcinha de trás. A gente vai ir trabalhando somente nessa alcinha de trás. Então, a gente fez o nosso primeiro ponto alto, essas 3 correntinhas que ficam correspondendo a um ponto alto. Laço o fio, vamos vir aqui no segundo ponto de base, pega somente a alcinha de trás do ponto e faz mais um ponto alto. Laço o fio, próximo ponto alto de base é a mesma coisa, pega a alcinha de trás do ponto e faz um ponto alto. Uma correntinha de separação, deixa eu ver aqui, uma correntinha de separação, laço o fio, pula um ponto de base, vai no próximo, pegando somente a alcinha de trás, ó, a alcinha da frente e a alcinha de trás, faz um ponto alto. Deixa eu ajeitar meu fio porque enroscou. Prontinho, então, laço o fio, pula um ponto de base, vai no próximo, pega a alcinha de trás e faz um ponto alto. Próximo ponto de base, outro ponto alto, pegando a alcinha de trás. Próximo ponto alto, mesma coisa, um ponto alto, pegando a alcinha de trás. Ficando assim com os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, uma correntinha de separação, pula um ponto de base, vai no próximo e faz a mesma coisa. Vamos fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Então, pega a alcinha de trás do ponto de base e faz um ponto alto. Mesma coisa, um ponto alto pegando a alcinha de trás do ponto de base. Formando assim mais um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, vamos fazer a mesma coisa. Então, pula um ponto de base, vai no próximo e começa a fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Nós vamos trabalhando dessa forma até chegar no final da nossa carreira. Então, sempre os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Pula o ponto de base e recomeça no próximo a fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazendo assim até terminar, até chegar no final da minha carreira. Chegando aqui no final da nossa carreira, vai ficar sobrando um ponto. Então, aqui eu fiz meu bloquinho de 3 pontos altos. Ao invés de pular um ponto de base, eu vou pular 2, que vai dar aqui no final mais um bloquinho de 3 pontos altos bem certinho. Então, eu vou pular aqui 2 pontos de base, vou vir aqui no próximo e vou fazer o meu bloquinho de 3 pontos altos, pegando a alcinha de trás de cada ponto. Pronto, finalizamos nossa primeira carreira. Então, na próxima carreira, nós vamos subir 1, 2, 3, 4 correntinhas, que vai ficar correspondendo a um ponto alto, mais uma correntinha de separação. Laço o fio, vira o trabalho aqui, vem aqui na primeira correntinha aqui de separação e vamos fazer
3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, vai aqui no próximo espaçozinho de próximo espaçozinho de uma correntinha e faz mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, próximo espaçozinho de uma correntinha, 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, próximo espaçozinho, 3 pontos altos. E assim a gente vai trabalhando até chegar no final da nossa carreira. Então, sempre o bloquinho de 3 pontos altos com uma correntinha de separação entre eles. Cheguei então aqui no final da minha carreira, uma correntinha de meu último bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha de separação, vem aqui no último ponto alto de base e faz sobre ele um ponto alto, ficando assim. Próxima carreira, vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, vamos virar nosso trabalho. Agora, aqui nesse primeiro espaçozinho de uma correntinha, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. Ficando então com 3 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas do início. Uma correntinha de separação, vem aqui no próximo espaçozinho de uma correntinha e faz 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha de separação, a mesma coisa. 1, 2, 3. E vamos trabalhando toda a nossa carreira dessa forma, até chegarmos aqui no final. Aqui no final, a gente vai fazer, aqui onde que tem esse espaçozinho, a gente vai fazer 2 pontos altos, vem aqui no último ponto de base, naquelas 3 correntinhas, aqui naquela terceira correntinha e faz o terceiro ponto alto. Então, é bem simplesinho, 3 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos aqui nessa alcinha e vem aqui na terceira correntinha e faz o terceiro ponto alto da mesma forma, ficando assim da mesma forma que a gente fez aqui no início, certo? Então, a gente vai trabalhar assim até chegarem no final da nossa carreira. Nós vamos fazer, depois dessa carreira aqui, que é a terceira, nós vamos fazer mais 3 carreiras do mesmo jeito, sem aumento, sem nada. Então, a gente termina essa carreira, a gente vai fazer mais 3 carreiras iguais, da mesma forma que a gente fez essas aqui, ficando no total de 6 carreiras, sem aumento nenhum, só com os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou trabalhar até chegar nas minhas 6 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos. Vai ser sempre do mesmo jeito como a gente fez essas 3, certo? Então, eu vou terminar essa aqui e fazer mais 3 carreiras iguais a essas. E depois eu volto para nós darmos continuidade na nossa capa de botijão. Terminei então as minhas 6 carreiras, como eu falei para vocês, são todas iguais, sem aumento nenhum. Então, terminei as 6 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Agora, nós vamos começar a fazer o aumento da nossa saia da capa, certo? Então, como que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, sobe as 3 correntinhas, vira o trabalho, vem aqui nessa correntinha de separação aqui no final e vamos fazer os dois pontos altos, fechando o nosso primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, para fazer o nosso primeiro aumento, deixa eu ajeitar aqui direito. Para fazer o nosso primeiro aumento, a gente vai vir aqui, ó. Tem os 3 pontos altos do nosso bloquinho de 3 pontos altos. A gente vem aqui no ponto alto do meio, no segundo ponto alto, e nós vamos fazer um bloquinho de 3 pontos altos aqui. Então, um ponto alto no mesmo ponto, 2,
3. Então, a gente trabalha os 3 pontos altos do bloquinho sempre no mesmo ponto alto de base, esse ponto alto do meio do bloquinho dos 3 pontos altos da carreira anterior. Então, aqui a gente fez o nosso primeiro aumento. Uma correntinha de separação, vem aqui nesse espaçozinho de uma correntinha e faz nosso próximo bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação. Agora, a gente vai pular esse bloquinho. A gente não vai fazer aumento nesse. Vamos ir direto aqui na correntinha de separação e faz o bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de separação. Próximo bloquinho, a gente faz o aumento. Então, a gente vem aqui no segundo ponto alto de base, que é do bloquinho, que é o ponto alto do meio, e a gente faz os 3 pontos altos do nosso bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. Mais um aumento feito. Uma correntinha de separação, vem aqui na alcinha de uma correntinha e faz os 3 pontos altos do bloquinho. 2, 3. Uma correntinha de separação. Agora, como a gente fez o aumento nesse bloquinho, a gente pula o próximo, não faz aumento. Então, vamos aqui na alcinha de uma correntinha direto e faz os 3 pontos altos. 2, 3. Então, a gente vai trabalhar dessa forma a nossa carreira toda. Sempre num bloquinho a gente faz o aumento, no outro não. Próximo bloquinho aumento, o outro não. Então, vai ser assim em toda a nossa carreira. Dessa forma, a gente vai fazer os aumentos da nossa saia. Em um bloquinho, a gente faz o aumento, no outro, a gente passa sem fazer aumento nele. Vamos trabalhando assim até chegarmos no final da carreira. Pronto, terminei minha carreira de aumentos. Então, no total, eu fiquei com um total de 39 bloquinhos de 3 pontos altos quando eu cheguei aqui no final. Agora, eu vou trabalhar 2 carreiras sem aumento. Então, vai ser da mesma forma como a gente fez anterior. Sobe 4 correntinhas, 2, 3, 4. Vira o trabalho. Vem aqui no primeiro alcinha de uma correntinha e faz o bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de separação, próximo espaçozinho, 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha de separação, próximo espaçozinho, 3 pontos altos. Então, eu vou trabalhar 2 carreiras sem aumento, tá? Então, eu vou terminar essa carreira que eu comecei agora, que vai ser sem aumento, e vou fazer mais uma carreira. Quando eu terminar a próxima carreira, eu volto para a gente dar continuidade. Então, depois da carreira de aumento, a gente vai fazer 2 carreiras sem aumentar. Então, eu vou terminar as minhas 2 carreiras sem aumento e volto para nós darmos continuidade. Prontinho, terminei então as minhas 2 carreiras sem aumento. Então, a gente já tá na 8ª carreira de... 8ª não, desculpa, na 9ª carreira de bloquinhos. Nós vamos ir para nossa 10ª carreira. E nessa 10ª carreira, nós vamos distribuir nela 7 aumentos. Então, a gente não vai contar, tipo, a cada 3 bloquinhos faz o aumento. Não, a gente tem que distribuir nessa 10ª carreira 7 aumentos. Então, nós vamos começar aleatoriamente, não precisa contar, só distribui em toda ela, não faz tudo junto. Então, a gente vai distribuir nessa 10ª carreira 7 aumentos. Nós vamos começar aqui subindo as 4 correntinhas, vira o trabalho, vem aqui no primeiro espaçozinho e faz os bloquinhos. Então, o importante é não esquecer que nessa 10ª, na nossa carreira, nessa carreira que a gente está trabalhando agora, nós temos que distribuir nela 7 aumentos. Como que a gente vai fazer o nosso aumento? Da mesma forma
que a gente fez na carreira dos aumentos. Vem aqui assim no meio do bloquinho de 3 pontos altos, no ponto alto do meio, e faz um bloquinho. Então, importante distribuir esses 7 aumentos em toda a nossa carreira. Aqui a gente já fez um. Vou trabalhando e vou fazer os meus próximos 6 aumentos da mesma forma que eu fiz esse aqui, distribuindo na minha carreira. Então, nós vamos fazer 7 aumentos, não esquece, nessa carreira, senão depois na hora de grudar nossas flores não vai dar certo. Pronto, pessoal, terminei a minha carreira, distribuí os meus 7 aumentos pela minha carreira toda. Eu fiquei com um total de 35 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Isso, 35. Desculpa, gente, 45. A gente já tinha 39, né? Então, eu fiquei no total de 45 bloquinhos de 3 pontos altos, e os espaçozinhos aqui de uma correntinha, contando com esses espaçozinhos do lado, ficaram 46 espaçozinhos, certo? Então, no total de 45 bloquinhos de 3 pontos altos e 46 espaçozinhos de uma correntinha, contando com esses dos cantinhos aqui, tá? Então, agora nós vamos trabalhar 4 carreiras sem aumentos. 4 carreiras trabalhando normal, como a gente fez aqui nas carreiras anteriores, sem aumento nenhum. Então, nós vamos ficar, depois dessas 4 carreiras que a gente vai trabalhar sem aumento, no total de 14 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, é a mesma forma que a gente fez nas carreiras anteriores. Sobre 3 correntinhas, vira o trabalho, vem aqui no espaçozinho, vamos fazer 2 pontos altos, ficando então com o nosso primeiro bloquinho de 3 correntinhas. Em uma correntinha de separação, próximo espaçozinho, bloquinho de 3 pontos altos. Então, nós vamos trabalhar mais 4 carreiras sem aumento nenhum de bloquinhos de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Como eu falei anteriormente, nós vamos ficar então com 14 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, eu vou fazer as minhas 4 carreiras e depois eu volto para dar continuidade, que vai ser quando a gente vai começar a grudar as nossas flores.